rivais no Oriente Médio desde 1979, quando os ayatolás tomam o poder e fazem a Revolução Xiita. Já se hostilizavam há tempos com a promessa iraniana de destruir o Estado judeu. De forma surpreendente, Israel lançou ofensiva Leão Ascendente. E de forma ainda mais surpreendente, os Estados Unidos de Donald Trump se juntaram a Israel para atacar as instalações militares do então preocupante projeto nuclear do Irã. As consequências, ainda em desdobramento, incluem o risco de mais conflito e o já deflagrado compromisso iraniano em revidar, fechando o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo da região, e prometendo novas ações militares. E com tudo isso na conta, o risco de escalada do conflito assombra o mundo. E as perguntas que não calam: quais as tendências? Quais são os desafios? E o que vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Professor Daniel, bom dia, professor. Alô. Daniel. Bom dia, Luiz Melo, tudo bem? Bom dia para todos da bancada, como vamos? Então, professor, já estamos no ar. A sua análise. Perfeito. Melo, vamos lá. A gente está diante de um cenário que, mesmo que o conflito se interrompa nesse momento, já é o nível de hostilidade mais avançado que a gente tem na região do Oriente Médio desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando uma série de mudanças acontecem na região. Então, a gente já está no pico do que a gente conhece de risco regional no Oriente Médio. Alô? Pode seguir, professor. Alô? Pode seguir. Perdão. Então a gente está no pico do risco regional com relação a conflitos entre estados. A gente está falando aqui de Israel, que é um representante do interesse ocidental na região, um estado potente, economicamente desenvolvido. A gente está falando do Irã, que é um país de 80, 90 milhões de pessoas, que tem um estado que tem uma influência regional muito significativa. E o que a gente está assistindo é, agora, além dessa questão dos dois países se agredindo mutuamente, a entrada dos Estados Unidos no conflito. A entrada dos Estados Unidos no conflito, por sua vez, acaba sendo algo também que avança a corda esticada e pode, quem sabe, levar a envolvimento de outros países, fazendo com que a coisa se prolifere pela região, Melo. Ora, se a gente estiver falando de uma proliferação da violência na região, naturalmente a gente vai falar de consequências mundiais. O noticiário já vem falando regularmente sobre o risco do preço do petróleo subir, o que faz com que o risco do combustível suba, o que faz com que se repasse ao consumidor. Então a gente pode ter algum chacoalho nesse sentido. E principalmente a gente observa que num contexto que a guerra da Rússia já foi vencida com relação à sua oponência com a Ucrânia. Quer dizer, a gente viu o Putin, no final das contas, depois de 3 anos de conflito, ganhar a guerra. A gente está vendo toda essa instabilidade nos Estados Unidos, que a gente vem falando aqui na Diário nas últimas semanas, e agora essa instabilidade no Oriente Médio, que é extremamente desconcertante, porque ela é nova, Melo. A gente está vendo um risco enorme de uma contraofensiva iraniana espalhando brasa, espalhando fogareiro por toda a região. Esse é o principal problema, uma rivalidade entre Irã e Israel se tornar uma rivalidade que atisse problemas regionais que, por sua vez, impacte no mundo inteiro. Muito bem, professor. O professor Daniel Chaves, bom dia, Zilana.
A gente viu agora imagens... Bom dia, Zulana. Bom Tudo dia. bem? A gente viu imagens agora, Metrópolis, inclusive, publicou agora, imagem de um Hércules da Força Real da Nova Zelândia que partiu para o Oriente Médio. Aí a gente fica perguntando, né? Se perguntando o que isso significa. É uma mobilização, segundo o que diz a imprensa, é uma mobilização, desculpe, que faz parte aí dos planos de contingência da Nova Zelândia, caso alguns cidadãos busquem deixar Irã ou Israel. É isso mesmo? Qual o principal problema? Zulana, a pergunta é muito pertinente. Qual o principal problema? O problema que a gente vai ter aqui é que, em primeiro lugar, a gente tem, obviamente, uma rivalidade deflagrada entre Irã e Israel, não tem ninguém inocente da história, não tem nenhum país bobinho. Israel tem um projeto nuclear robusto, por sua vez, a gente tem a expectativa do Irã produzir energia nuclear e, quem sabe, ter a bomba. O Irã fala desde 1979 que é o fim do Estado de Israel. Então, o estado de hostilidade já existia, só que a beligerância, o ataque mútuo é inédito. A gente não está falando aqui, por exemplo, do Hamas atacando Israel, do Hezbollah atacando Israel e vice-versa. A gente está falando de dois estados-nação, Israel e Irã, que são relevantes, são importantes regionalmente no Oriente Médio, indo para as vias de fato. E o que surpreendeu ainda mais, Zulana, é que os Estados Unidos se envolvendo acaba sendo o envolvimento de uma grande potência tomando uma parte. Não Sim. que os Estados Unidos não fossem parceiros históricos de Israel, são parceiros históricos, mas até então Trump havia anunciado que não ia se colocar à disposição de conflitos dessa natureza. Quando isso acontece, a gente cria uma situação inédita e imprevisível, porque daí, a partir desse precedente, Rússia e China também vão se envolver? Pois é. Como vai se envolver, nesse caso, a União Europeia? Vai se posicionar como? Como o Irã, por sua vez, vai retaliar? Vai utilizar os Houthis no Iêmen ou vai acionar suas forças do Hezbollah e do Hamas, o que sobrou do Hamas em Gaza, para contra-atacar Israel? Vai utilizar de métodos terroristas? A gente não tem a menor previsibilidade. E aí a postura de países como a Nova Zelândia, de países como a União Europeia, que fazem parte da União Europeia, né? Vai ser de resgatar imediatamente os seus cidadãos. A segunda proteção que esses países vão ter naturalmente com relação aos seus interesses na região é o das unidades que fazem parte da extração de petróleo, de suas empresas, que hoje ocupam um papel importante na presença europeia e ocidental na região. Proteger pessoas e proteger o patrimônio. Agora, a questão do Estreito de Hormuz, que o noticiário vem muito falando, ela está realmente, do ponto de vista da soberania, nas mãos, em metade do Irã e metade de Omã. É um estreito de aproximadamente 30 quilômetros, de 30 quilômetros de comprimento, que metade dele é soberania iraniana. Então o Irã pode perfeitamente, com isso, fechar parte do trânsito de 25% a 20% do petróleo mundial. Imaginem aí o que isso pode significar em termos econômicos. Hoje de manhã, Zulana, o petróleo já abriu nos mercados internacionais com algo em torno de 5% a 6% de alta. Já deu uma recuada, mas essas coisas flutuam muito e quanto mais instabilidade a gente tiver, o petróleo tenderá a subir, isso tenderá a gerar custos não só para o combustível, mas para toda a logística global que é baseada em veículos que utilizam o petróleo, utilizam gasolina, né? Esses altos e baixos chegam ou ameaçam atingir o Brasil também, professor? Vai atingir o mundo inteiro, Melo, se a gente tiver uma explosão do preço do petróleo. Imagina só, a gente tem o petróleo que até o fim de semana estava na casa dos 70, 75 dólares do Brent, o barril do Brent. Se a gente já bateu 80, a gente escalar na direção dos 80, dos 90, e tem espaço para isso, porque o barril do petróleo já foi até 140 há poucos anos atrás, eu estou falando em dólares, tá? Se a gente tiver um aumento do preço do barril do petróleo, naturalmente isso vai impactar a produção, a extração, os custos operacionais e, por sua vez, também vai impactar diretamente o custo do combustível que vai para o consumidor para abastecer o seu carro, como todo mundo está ouvindo a gente aqui, mas também, Melo, não vai impactar só a gente na hora de abastecer o tanque, vai impactar toda a cadeia de logística que se utiliza de combustíveis para poder fazer o suprimento do dia a dia da gente. Então, naturalmente, os custos são repassados ao consumidor como uma tendência de mercado.
Certo. O presidente iraniano, ele deu uma declaração de que os Estados Unidos devem receber uma resposta aí pela agressão, né? Mas como o senhor acha que o Irã poderá retaliar os Estados Unidos ou você acha que não vai haver retaliação? Zilana, essa pergunta é uma pergunta dificílima, porque a gente tem a guerra como um fator que não é tão racional quanto a gente pensa. A guerra ela é racional na hora que a gente começa, mas como ela vai terminar, ninguém faz ideia. Olha, a gente tem dois grandes cenários aqui. O primeiro cenário é de uma capitulação, ou seja, de uma rendição dos iranianos, entendendo que o regime não tem mais condição internacional de se manter seguro. Não há ninguém que vá o defender diante de uma agressão contra parceiros tão fortes que os Estados Unidos e Israel. E nesse caso a gente teria, o que me parece muito improvável, uma transição de regime no Irã, sem a necessidade de um prolongamento do conflito e todos os desdobramentos de ocupação, como por exemplo, se a gente tivesse tomado por referência, foi o caso do Iraque em 2003. Não acho que nesse caso aqui a gente tem uma tendência muito forte do Irã ser invadido. Eu acho que é muito pouco provável e isso seria um segundo cenário muito ruim, porque o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, já fizeram uma invasão no Oriente Médio em 2003. Bom, a gente lembra, há pouco mais de 20 anos atrás, a guerra ao terror, né? Que foi contra os talibãs no Afeganistão e contra o Saddam Hussein no Iraque. Por sinal, pelo mesmo motivo, alegadamente que o Saddam Hussein teria bomba atômica, coisa que ele não tinha. Então, se a gente tiver aqui um cenário de rendição, que é um cenário muito difícil, e transição pacífica, acho que a gente tem o mais seguro possível. Mas ele é muito improvável, porque quem é que vai querer se render e se colocar à disposição de ser julgado por tribunais internacionais compostos por inimigos que a gente prometeu, que o Irã prometeu destruir, né? É muito complicado. É complicado demais. E a segunda hipótese, Ilana, é a hipótese da gente ter uma invasão com conflito prolongado. Também acho muito difícil. Se eu tivesse que dizer qual o prognóstico mais provável nesse momento, é o dessa continuidade de tensões. Os americanos não vão continuar se envolvendo massivamente no conflito. Isso seria desgastante e perigoso para o Trump, não só à luz do conflito em si, mas dos seus interesses nacionais. Tem muita gente da base política do Trump que não quer intervenção, que quer o America First, né? E aí, nesse lugar, eu acho que Israel e Irã vão trocar beligerâncias por um tempo prolongado. Isso ainda tende a se arrastar um pouco sem um risco de explodir, de entrar numa guerra nuclear em curto prazo. Agora, a gente não sabe como a guerra evolui, né? Ontem eu li algumas análises aí de que também o país poderia, inclusive, optar pela via diplomática, retomando essas negociações aí com os americanos, porque essas negociações nunca cessaram, né? O Irã nunca abandonou essas negociações, que foram Israel e os Estados Unidos que as destruíram, né, na verdade. Foi muito correta a sua análise agora, Zilana, porque o Irã nunca se negou a cooperar. Qual é o problema da postura iraniana? O problema da postura iraniana é que o Irã abertamente diz, e não diz isso em documentos, coloca em meios de comunicação, assume isso como uma pauta política, que o seu interesse é a destruição do Estado de Israel. Isso não é admissível, isso não é razoável. O Irã não tem o direito de ameaçar e de causar constrangimento e de colocar uma arma em risco de um Estado o tempo todo. Imagina isso acontecendo com o Brasil, a gente não toleraria. Então Israel tem uma postura correta em não tolerar a agressividade iraniana. O problema é que a gente tem um governo hoje no Israel, que é um governo extremamente intolerante e radical, o governo do Benjamin Netanyahu, que, por sua vez, não só perpetra uma agressão desproporcional em Gaza, a gente não pode esquecer o que está acontecendo, cidades inteiras na faixa de Gaza foram completamente destruídas, como a gente tem um ataque, como a gente chama, excessivamente preventivo contra o Irã, que nesse lugar aqui acabou colocando fogo na região toda e colocando todo mundo de cabelo em pé na direção do seguinte: qual é a próxima consequência da atitude israelense? Vai ser invadir mais quem? Israel está interessado em pacificar a região e é uma região que vinha buscando cooperação. Se você olhar bem, Zilana, a gente tinha em 2021 a assinatura dos acordos de Abraão, que foi um acordo inédito que o próprio Trump liderou na direção de construir uma paz regional, uma cooperação. Os países do Golfo, como Catar, Omã, Bahrein, Kuwait, o próprio Irã, vinham diminuindo a temperatura na direção da cooperação. O ambiente não estava tão ruim.
A impressão que a gente tem da postura israelense é que Netanyahu, prevendo seu desgaste interno político, já tem a perda da maioria no parlamento do Estado de Israel. Ele procura perpetrar mais guerra, avançar, esticar mais a corda para validar mais conflito, para permanecer no poder e validar de alguma forma essa hipótese de que o conflito, ou pelo menos essas tensões do Oriente Médio, vão ser resolvidas através da força, o que é um caminho sempre desnecessário na medida do possível. Olha o que está acontecendo em Gaza, não é admissível. Então nada disso é razoável, né? Eu acho que vem coisa grande aí, porque o comandante do exército iraniano já deixou um recado, muito né? mais isso. Diz que virá forte resposta aos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai se desdobrar essa resposta que pode não vir, talvez diante, se verdadeira a informação do presidente Trump de que ele destruiu aquela reserva de urânio lá no Irã. Aqui outros assessores dizem que nem tanto. Isso pode intimidar uma resposta, professor? Pois é, Melo, essa questão das instalações é muito pertinente pelo seguinte: ninguém destrói um projeto petrolífero como o da Petrobras, por exemplo, destruindo a sua tecnologia física. Claro que isso é importante, isso atrasa o processo, mas o Irã, ele já tem um certo domínio do enriquecimento de urânio, que se destruir as instalações, se não houver uma mudança radical no regime iraniano, daqui a pouco vai produzir de novo. E há parceiros internacionais que podem ceder tecnologia, como a própria Rússia ou a China. Isso já aconteceu em outros momentos. Quem não lembra, nos anos 70, o Brasil incorporando tecnologia da Alemanha Ocidental para construir o projeto de Angra, não é verdade? Isso. Então vamos lá. O problema iraniano é o seguinte: não é só a bomba nuclear. O problema é que vai invadir o Irã, isso vai gerar um atoleiro. Vai atacar o Irã e deixar o regime de pé, isso vai gerar uma resposta que pode vir futuramente por uma agressão, por uma revanche, ou pode vir pelo que o Irã sabe fazer muito bem, que é apoiar parceiros em todo o Oriente Médio e, por que não, a partir de agora, com a agressão americana no mundo inteiro, gerando atentados terroristas, apoiando grupos como Hamas, como Hezbollah, como os próprios Houthis que estão no Iêmen, que tornam a região ali um inferno logístico. Então, o que eu quero dizer, Melo, é o seguinte: atacar o Irã pode ser uma vitória? Do curto prazo foi uma vitória militar incontestável, mas as consequências políticas disso vão ser mais hostilidade, mais ressentimento, mais agressão. E eu não tenho certeza, os analistas, por sinal, não convergem nesse sentido internacionalmente, de que atacar as bases nucleares de facilitação, de melhoria do urânio do Irã vai resolver o problema do projeto nuclear iraniano. Isso parece improvável nesse momento, né? Significa dizer, então, ou nem tanto, que o risco de uma escalada bem maior desse conflito assombra o mundo, professor? Assombra, Melo, pelo seguinte: o que é preocupante? Há pouco tempo atrás, há pouco mais de algumas semanas, a gente não tinha, apesar de ter esse estado de beligerância generalizado no Oriente Médio, a gente não tinha uma agressão entre Irã e Israel de forma direta. Isso chamou atenção, isso chocou. Dentro dessa perspectiva de uma corda esticada, a gente já teve uma entrada dos Estados Unidos no conflito que, por sua vez, chama atenção também por ser algo impensável. Então a fronteira do impensável, do inédito, nesse conflito já foi rompida. Quem imaginaria os Estados Unidos bombardearem o Irã? Era algo improvável até pouquíssimos dias atrás. O Trump dizia que não ia assumir essa postura. Então, o envolvimento de mais potências não é algo que vai surpreender se o conflito continuar ganhando gravidade. E os Estados Unidos já foi condenado pela Rússia e pela China na ONU esses dias. Então, o que a gente está vendo aqui é algo inédito que a gente ainda não compreende a magnitude. O que a gente tem certeza é que a paz da região ficou muito, muito mais distante do que estava. Muito obrigado, professor Daniel Chaves. Melo, Ziolana, queridos, sempre às ordens, é um prazer estar aqui com vocês, na humildade de contribuir para o debate. Um forte abraço. Forte abraço, professor.